Lionel Messi acaba de alcançar uma marca que muitos acreditavam ser impossível. Ao igualar Miroslav Klose no topo da lista dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo, o argentino não apenas escreveu mais uma página da sua lendária carreira, mas também reacendeu uma das maiores discussões da história do futebol. Estaremos finalmente diante do maior jogador de todos os tempos? Ou este recorde ainda deixa espaço para dúvidas e polêmicas? Enquanto milhões de fãs celebram este feito histórico, outros continuam questionando a trajetória de Messi, lembrando as críticas que ele recebeu durante anos, as finais perdidas e os momentos em que foi acusado de não decidir nos jogos mais importantes pela Argentina. Mas a verdade é que poucos jogadores enfrentaram tanta pressão e conseguiram responder dentro de campo da forma como ele respondeu. Neste vídeo, vamos revisitar a incrível caminhada de Messi nas Copas do Mundo, analisar os momentos mais marcantes da sua carreira, revelar curiosidades que pouca gente conhece e mostrar porque este recorde pode mudar para sempre a forma como o futebol vê o craque argentino. Mas atenção, existe um detalhe surpreendente por trás desta marca histórica que quase ninguém está comentando. Uma revelação que pode deixar até os maiores conhecedores de futebol impressionados. E é exatamente por isso que você precisa assistir até o final. Antes de continuar, deixe o seu gostei, porque isso ajuda o YouTube a recomendar este vídeo para mais apaixonados por futebol. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações. A sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal e para que possamos continuar trazendo histórias incríveis como esta. Durante anos, o recorde de Miroslav Klose parecia intocável. 16 gols em Copas do Mundo, distribuídos ao longo de 4 edições, colocaram o alemão em um pedestal que muitos acreditavam que jamais seria alcançado. Mas o futebol tem um hábito curioso. Quando todos acreditam que uma história terminou, surge alguma-se Lionel Messi. Na estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026, contra a Argélia, Messi não apenas brilhou. Ele protagonizou uma das atuações mais marcantes da história recente do torneio. Com um hat-trick histórico, o craque argentino chegou aos 16 gols em Copas do Mundo e igualou oficialmente o recorde de Klose, tornando-se o maior artilheiro da história da competição ao lado da lenda alemã. Mas existe algo ainda mais impressionante. Esse foi o primeiro hat-trick de Messi em uma Copa do Mundo. Sim, depois de 2 décadas disputando o maior torneio do planeta, o argentino conseguiu algo que nunca havia alcançado antes. E fez isso aos 38 anos, numa idade em que a maioria dos jogadores já está aposentada ou longe do mais alto nível competitivo. A história fica ainda mais emocionante quando observamos o contexto. Exatamente 20 anos antes desse momento histórico, Messi fazia sua estreia em Copas. 2 décadas depois, ele voltou ao centro do palco para escrever um dos capítulos mais extraordinários do futebol mundial. No entanto, como toda grande conquista de Messi, o recorde veio acompanhado de polêmicas. Nas redes sociais e em programas esportivos, muitos críticos voltaram a questionar o peso dos seus gols. Alguns apontam que parte dos tentos foram marcados de pênalti, enquanto outros afirmam que o formato expandido da Copa de 2026 favorece os grandes jogadores na busca por recordes. O debate rapidamente incendiou a internet. Enquanto uns afirmam que Messi é definitivamente o maior jogador da história, outros insistem que comparar épocas diferentes é injusto para lendas como Ronaldo Fenômeno, Pelé e o próprio Klose. Após o jogo, Messi apareceu emocionado e chegou às lágrimas. Muitos imaginaram que ele chorava pelo recorde alcançado. Porém, em entrevista, revelou que a emoção estava ligada a dificuldades pessoais vividas recentemente, agradecendo o apoio recebido dos companheiros e da delegação argentina. A declaração gerou enorme repercussão e mostrou um lado humano raramente visto por trás da lenda. Curiosamente, o próprio Klose já havia admitido meses antes que esperava ver seu recorde ser quebrado e declarou que Messi seria um sucessor digno. Uma demonstração de respeito entre 2 gerações que ajudaram a construir a história das Copas do Mundo. Agora, a pergunta que está a intrigar o mundo é ainda maior. Se Messi já alcançou Klose, quem será capaz de impedi-lo de ultrapassar definitivamente o alemão e tornar-se o maior artilheiro isolado da história das Copas? Com mais jogos pela frente, a resposta pode chegar muito mais cedo do que imaginamos. E se isso acontecer, estaremos testemunhando não apenas um recorde ser quebrado, mas um momento em que uma lenda se transforma em algo ainda maior, uma figura praticamente intocável na história do futebol. A cada gol que Lionel Messi marca em uma Copa do Mundo, uma pergunta volta a incendiar o futebol mundial. Ele é realmente o maior jogador de todos os tempos? Ao igualar Miroslav Klose como o maior artilheiro da história dos mundiais, Messi não conquistou apenas um recorde. Ele reacendeu uma guerra que nunca terminou. De um lado estão aqueles que afirmam que o argentino finalmente ultrapassou todas as lendas. Do outro,
Os que insistem que compará-lo a Pelé ou Maradona continua sendo um exagero. A polêmica ganhou ainda mais força após a histórica atuação contra a Argélia, quando Messi marcou um hat-trick e alcançou os 16 gols em Copas do Mundo, tornando-se também o primeiro jogador da história a disputar 6 mundiais. O técnico argentino Lionel Scaloni declarou que os feitos de Messi já não surpreendem mais, tamanha frequência com que ele desafia a lógica do futebol. Mas os críticos não se calam. Durante anos, Messi foi acusado de não render pela seleção o mesmo que rendia nos clubes. Muitos lembram as finais perdidas da Copa América, a derrota para a Alemanha em 2014 e até mesmo o anúncio da sua aposentadoria da seleção em 2016. Para alguns analistas, a conquista da Copa do Mundo de 2022 apagou essas críticas. Para outros, o debate continua aberto. Defensores de Pelé afirmam que o brasileiro conquistou 3 Copas do Mundo, algo que Messi jamais alcançará. Já os fãs de Maradona lembram que o Mundial de 1986 foi uma exibição individual considerada por muitos como a maior da história. Em resposta, os admiradores de Messi destacam sua longevidade absurda, sua regularidade em diferentes eras do futebol e a capacidade de continuar quebrando recordes aos 38 anos. Há ainda uma controvérsia que divide especialistas. Seria mais impressionante igualar Klose em uma era de futebol muito mais competitiva ou o recorde alemão continua superior por ter sido alcançado em menos partidas? Nas redes sociais, esse debate se tornou uma verdadeira batalha entre gerações. Alguns argumentam que Messi teve mais oportunidades. Outros lembram que ele disputou uma Copa inteira sem marcar gols e, mesmo assim, chegou ao topo da lista histórica. Curiosamente, o próprio Klose já declarou que gostaria de ver Messi quebrar seu recorde, chamando o argentino de gênio. Uma declaração que surpreendeu muitos torcedores e mostrou o respeito que existe entre duas lendas do futebol. E existe um detalhe ainda mais intrigante. Após igualar o recorde, Messi afirmou em entrevista que a marca era apenas um número e que o mais importante continuava sendo ajudar a Argentina. Uma resposta humilde para um feito gigantesco, mas que aumentou ainda mais a admiração dos seus fãs. A verdade é que, gostem ou não os seus críticos, Messi conseguiu algo que parecia impossível. Hoje, a discussão já não é se ele pertence ao grupo dos maiores da história. A verdadeira pergunta é outra: existe alguém acima dele? E essa é uma resposta que continuará dividindo o planeta por muitos anos. Hoje o mundo celebra Lionel Messi como uma lenda viva do futebol. Mas poucos se lembram que houve uma época em que ele era tratado por muitos argentinos como um fracasso. Sim, o mesmo jogador que hoje iguala Miroslav Klose como o maior artilheiro da história das Copas esteve muito perto de abandonar tudo e encerrar sua trajetória na seleção de forma traumática. Tudo começou após uma sequência devastadora de derrotas. Em 2014, Messi chegou à final da Copa do Mundo contra a Alemanha. A Argentina perdeu por 1-0 na prorrogação e o sonho do título escapou por detalhes. Anos depois, o próprio Messi admitiu que aquela derrota deixaria um arrependimento para o resto da vida. Mas o pior ainda estava por vir. Em 2015 e 2016, a Argentina voltou a perder 2 finais consecutivas da Copa América para o Chile. A derrota de 2016 foi especialmente cruel. Messi desperdiçou um pênalti na decisão e, poucos minutos depois, deu uma das entrevistas mais chocantes da história do futebol. Anunciou sua aposentadoria da seleção argentina. Já tentei de tudo. Não era para mim, declarou o craque, emocionado. A declaração provocou um terremoto na Argentina. Críticos afirmavam que Messi nunca seria comparável a Diego Maradona. Alguns questionavam sua liderança, outros diziam que ele não demonstrava amor suficiente pela camisa argentina. Até figuras importantes do futebol chegaram a criticá-lo publicamente. Durante anos, ele carregou o peso de ser chamado de jogador brilhante no clube, mas incapaz de vencer pela seleção. O que aconteceu depois parece roteiro de cinema. Milhares de argentinos foram às ruas implorar pelo seu retorno. A campanha Não Vá, Léo tomou conta do país. Dias depois, Messi voltou atrás e decidiu continuar lutando pelo sonho que parecia impossível. A redenção começou na Copa América de 2021, quando finalmente conquistou seu primeiro grande título pela Argentina. Depois veio a Copa do Mundo de 2022, que mudou tudo. O jogador que era acusado de fracassar nos momentos decisivos tornou-se herói nacional e finalmente silenciou os críticos. Agora, em 2026, ao igualar o recorde histórico de Klose com 16 gols em Copas, Messi não apenas alcança mais uma marca lendária. Ele prova que os maiores campeões não são aqueles que nunca caem, mas aqueles que conseguem levantar-se quando o mundo inteiro acredita que estão derrotados. E talvez essa seja a maior vitória de toda a sua carreira. Quando Lionel Messi igualou os 16 gols de Miroslav Klose nas Copas do Mundo,
O mundo inteiro celebrou mais um capítulo da sua lenda. Mas existe um detalhe que está passando despercebido pela maioria dos torcedores e que está provocando um debate explosivo entre jornalistas, ex-jogadores e especialistas do futebol mundial. A grande questão é: Messi realmente já ultrapassou Klose, mesmo tendo o mesmo número de golos? Para muitos analistas, a resposta é sim. Isso porque Messi não é apenas um artilheiro. Ele é também o jogador com mais partidas disputadas em Copas, o atleta com mais minutos jogados, um dos maiores assistentes da história do torneio e o único jogador a ter protagonizado momentos decisivos em praticamente todas as fases de uma Copa do Mundo. Além disso, aos 38 anos, ele continua quebrando recordes que pareciam inalcançáveis. Após marcar um hat-trick contra a Argélia, Messi tornou-se o jogador mais velho a marcar 3 gols numa partida de Mundial e igualou a marca histórica de Klose. Mas é aqui que surge a polêmica. Nas redes sociais e em fóruns especializados, muitos torcedores argumentam que comparar Messi e Klose não é tão simples assim. Os críticos apontam que Klose marcou seus 16 gols em edições para alcançar o mesmo número. Outros defendem que o futebol moderno oferece mais jogos e mais oportunidades para bater recordes históricos. Por outro lado, há um argumento ainda mais forte a favor do argentino. Messi não apenas marcou gols. Ele carregou seleções inteiras, conquistou um título mundial, liderou gerações diferentes e continuou decisivo durante 2 décadas no maior palco do futebol. Muitos consideram que seu impacto global vai muito além dos números. E existe outra revelação surpreendente. O próprio Messi minimizou o recorde em entrevistas recentes, afirmando que as marcas individuais são apenas estatísticas e que o mais importante continua sendo ajudar a Argentina a vencer. Enquanto o mundo discute sua posição entre os maiores da história, ele parece focado apenas em conquistar mais uma Copa. A pergunta que fica é inquietante. Estamos testemunhando o último grande capítulo da carreira do maior jogador de todos os tempos ou apenas o início de um recorde que pode se tornar impossível de ser alcançado? E o mais impressionante é que Messi ainda tem jogos pela frente nesta Copa. Isso significa que a marca de Klose pode não estar apenas empatada, ela pode estar prestes a ser destruída. Ao igualar Miroslav Klose no topo da lista dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo, o argentino prova mais uma vez porque seu nome estará para sempre entre os gigantes do futebol mundial. Independentemente das opiniões, das comparações e das polêmicas, uma coisa é certa: estamos assistindo a um momento que será lembrado por gerações. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Messi já é o maior jogador da história do futebol ou ainda existe espaço para debate? Você acredita que ele conseguirá ultrapassar Klose e estabelecer um recorde ainda mais impressionante? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Quero saber o que os verdadeiros fãs de futebol pensam sobre esse tema. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu gostei agora mesmo. Esse simples gesto ajuda muito o canal e faz com que o YouTube recomende este conteúdo para mais pessoas apaixonadas por futebol. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhuma história, curiosidade, recorde ou polêmica do mundo do futebol. A sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal e permite que continuemos trazendo conteúdos cada vez mais completos, emocionantes e atualizados para você.